essa sociedade que é incrível. E aqui está conosco já o nosso irmão Aldo, aqui de pertinho, né, de Jundiaí. Meu irmão, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, a sua história. E eu quero fazer uma pergunta para você, antes de você começar a fazer a pregação. Como que você faz para ser um confrade? Como que funciona tudo isso? Porque quem está em casa, muitos deles não conhecem. Você possa explicar para a gente um pouquinho como que você faz para fazer parte dessa obra também? Se na paróquia deles não tem essa obra, como que faz para ter? Aí depois você pode seguir com a sua pregação. Muito obrigado, seja bem-vindo, viu? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de responder a pergunta do nosso amigo, eu gostaria de primeiro invocar ao nosso Pai, para que a gente comece a falar por Ele, né? Vamos ficar em pé. Senhor Pai Santo, nós te pedimos que esteja no meio de nós neste momento. Ó Pai, coloque tua santa mão sobre nossa boca, para que nós possamos fazer e falar, pronunciar a tua voz, pronunciar as tuas palavras, aquilo que o Senhor quer dizer a nós nesta manhã. Coloca a tua santa mão sobre os nossos ouvidos, para que os nossos ouvidos se abram a receber a tua palavra. Que a tua palavra entre em cada um de nós nesse instante, nesta reflexão que vamos fazer, e que o teu coração, o teu espírito incendeie, abrase o altar do nosso coração, que te entregamos neste momento, que consagramos a ti neste momento. Envia teu Santo Espírito no meio de nós, que Ele guie as nossas ações por todo este dia, para que tudo em vós comece e em vós termine. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos em nome do teu Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados, você que está em casa, você que está aqui, respondendo a pergunta do nosso irmão, para ser vicentino, primeiramente nós temos que ter o coração aberto e sermos como Maria, a serva das servas, aquela que nos ensinou a sermos servos, aquela que foi a primeira a servir. Se você estiver no seu coração esse chamado, o chamado de ir ao encontro de Cristo, na pessoa daquele que mais necessita, daquele que mais precisa, vá até uma paróquia, a sua paróquia, e procure uma conferência vicentina. Se na sua paróquia não tiver, procure numa outra paróquia. Na sua cidade, o conselho central da sua cidade, ou um conselho particular da sua cidade, ou qualquer vicentino dentro da sua igreja. Porque com certeza vai ter um vicentino, e ele vai te levar a conhecer uma conferência. A partir daí você vai conhecer todo o serviço que nós fazemos. Muitos nos conhecem, né? A gente acha até gozado isso em muitas igrejas. É o entregador de cesta. Não, amados, isso é apenas o mínimo que a gente faz.
Por que que qualquer um de nós podemos ir até um irmão e entregar uma cesta? A cesta é o básico, né? Se não tivesse o alimento, eu não pararia em pé, né? Então, é o básico. Os nossos irmãos necessitam de comida, todo ser humano necessita. Mas nós necessitamos mais ainda de Deus. Nós necessitamos da palavra de Deus. E é aí que entra o nosso serviço, o nosso verdadeiro serviço. É levar essa palavra de Deus. E o mais interessante é que nós saímos com essa palavra dentro de nós. Porque eles são o Cristo. E eles dão essa palavra para cada um de nós. Então você, meu irmão que está nos assistindo, procure sim uma conferência na sua paróquia, ou um conselho particular, ou um vicentino. E conheça mais de perto esse carisma tão lindo que veio de Antônio Frederico Ozanam, nosso confrade, nosso idealizador, o nosso fundador, e do nosso padrinho e patrono, São Vicente de Paulo. Amém? Antes de começarmos, eu quero agradecer primeiramente a Associação do Senhor Jesus, na pessoa do nosso querido Padre Eduardo, aqui da rede Século 21, que todos os anos, irmãos, dá essa oportunidade. Nós estamos aqui no nosso 8º encontro. Dá essa oportunidade do Vicentino estar aqui, mostrando não só o seu serviço, o seu carisma, mas tendo um dia de retiro espiritual, porque aqui é um retiro que estamos fazendo. Olha que palestra magnífica, que foi a abertura do nosso querido Padre Eduardo, que já incendiou o nosso coração para este dia maravilhoso, um dia que será de louvor, de graças, de bênçãos sobre bênçãos. E é graças a essa rede, graças à Associação do Senhor Jesus, que temos esse dia, que podemos ter esse dia. Muito obrigado, Padre Eduardo, muito obrigado, Rede Século 21 e a Associação do Senhor Jesus. Eu quero agradecer também ao nosso Conselho Metropolitano, na pessoa do nosso querido presidente, o Marcos Ribeiro, o nosso Marcão, né, que teve a coragem de me convidar para dar uma palestra, né? Então eu agradeço de coração ao Marcão, uma pessoa maravilhosa, como todo vicentino é. Qual vicentino que não é maravilhoso, né? E agradecer a vocês que se disponibilizaram em estar aqui, porque Deus os trouxe aqui hoje. Porque por mim, pelas minhas forças, eu não estaria aqui. Eu estaria em qualquer outro lugar. Mas Deus é minha força. Eu preciso dEle. Eu necessito dEle. Eu vivo por Ele e graças a Ele. Então, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, amados. Deus os pague por estarem aqui. Deus os abençoe e muito. E a você, meu irmão, minha irmã, que está na sua casa, ouvindo a nós, acompanhando com nós. Você não pôde estar aqui hoje presencialmente, mas está aqui nos ouvindo, louvando com cada um de nós, recebendo essas graças. Já recebemos uma que foi a reflexão, a palestra do Padre Eduardo, que maravilhoso, que abriu o nosso coração para esse dia. Muito obrigado a todos.
E olha como foi difícil, não? Estarmos aqui, porque a pandemia nos trouxe os efeitos sem precedentes, né, irmãos? O que a pandemia nos fez até aí, o meio do ano? Agora, com a graça do bom Deus, a coisa está começando a melhorar. Mas do ano passado para cá, o que vivemos, tantas coisas vivemos, amigos que perdemos, confrades, irmãos, entes queridos, ficamos sem as santas missas presencialmente, sem receber Cristo na Sagrada Eucaristia, transfigurado para cada um de nós, transubstanciado, para que nós possamos recebê-lo nesse corpo, que não é digno de recebê-lo. E tantas coisas que tivemos também ao nosso redor, dentro da nossa sociedade. As nossas celebrações, as nossas reuniões, a principal atividade do vicentino, a visita domiciliar aos nossos assistidos. Não pudemos ver o rosto de Cristo como estávamos acostumados, amados. Uma pandemia que nos trouxe reflexos muito difíceis, muito ruins, mudando aí totalmente a nossa rotina, a rotina que nós tínhamos, não somente dentro da sociedade, dentro da igreja, mas a nossa própria rotina. Ficamos confinados dentro de casa, sem poder ver nossos entes queridos. Quando me foi passado esse tema, os desafios, né? A nossa missão continua e os desafios que estão aí por vir, eu fiquei pensando, meu Deus, nós temos tantos desafios, mas tantos desafios, não somente na igreja, na nossa sociedade de São Vicente de Paulo, mas na nossa vida. Quantos desafios nós temos? E eu pedi a Deus, Pai, me ajude a fazer essa reflexão com os irmãos. Seja a tua voz que fale naquele momento. Então é o que o Senhor quer falar. Mostra para mim qual seria hoje o maior desafio que nós, como vicentinos, como cristãos, temos que enfrentar. E aí, amados, eu pude rever aí algumas visitas que eu tenho feito aos conselhos particulares, às conferências. Eu faço parte de várias pastorais também dentro da igreja. E eu vejo sempre a mesma coisa. Algo que está corroendo não somente a nós, vicentinos, às nossas conferências, aos nossos conselhos, mas a igreja como um todo, que é o desânimo, o medo, e até mesmo o comodismo. Com essa pandemia nós tivemos coisas boas também. Quantos de nós não sabíamos mexer com o celular, com a internet?
E tivemos que aprender a nos virarmos. Aprendemos a mexer com a internet, com o computador, com o celular. E pudemos, a partir daí, termos essa graça. Olha como Deus é maravilhoso. De podermos, mesmo distante, nos encontrar. Muitas conferências puderam fazer as suas celebrações, as suas reuniões online. Nós tivemos a Santa Missa online, já tínhamos, né, através das redes de televisão, mas passamos aí até a nossa própria paróquia, que não tinha nada, a termos na internet a Santa Missa todos os dias, com o nosso pároco, com os padres que estamos acostumados a ver. Logo depois veio o famoso drive-thru da Eucaristia, onde pudemos receber o Cristo também. Porque a igreja não para. Nós, vicentinos, não paramos. Porque o nosso assistido não ficou sem o alimento. Não ficou sem, pelo menos uma vez no mês, nós olharmos, nem que fosse de longe, mas olharmos aqueles olhinhos de agradecimento. Pudemos ouvir, como eu ouvi muito, de irmãs que estavam acostumados com a nossa visita semanal, faziam até o cafezinho para a gente, não saía de lá sem o cafezinho. Pudemos ouvir daquelas irmãs, que saudade de te ouvir, de ouvir a palavra. E que saudade de poder buscar essa palavra. Porque mais de levarmos, a gente busca, a gente traz para a nossa vida. Desculpem, mas Cristo é algo que nos emociona. E buscarmos Ele na pessoa do pobre, não tem precedentes. Não tem. É só vocês que sabem o que eu estou passando e o que eu estou sentindo agora. Por isso, quando o nosso irmão falou de como fazia para ser vicentino, vá, sinta o que eu estou sentindo agora. Faça a experiência. Deixe-se entregar inteiro por Cristo, por Deus. Vá conhecê-lo, vá ver a sua marca, as suas chagas nas mãos daquele povo tão sofrido. Na mão daquele povo que tanto sofre. Contudo, irmãos, é importante a nossa postura frente a esses acontecimentos, a esses desafios e a esses problemas que temos dentro hoje das nossas conferências, da nossa igreja. Irmãos que estão desanimando, estão esquecendo de Cristo, porque o padre da minha paróquia, infelizmente, está tendo uma atitude negativa, porque meus irmãos estão morrendo, estão saindo da conferência,
A minha conferência tem 3 pessoas, tem 4 irmãos apenas. Mas o que é feito por Deus perdura, não importa como. A minha igreja nunca irá cair. As portas do inferno não prevalecerão. Cristo não disse aí, o encardido não vai tentar derrubar a minha igreja. Ele não disse isso. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão. E nós estamos há mais de 2000 anos aí, prevalecendo, porque o inimigo, olha, ataca, e ataca muito, de todos os lados. Por isso, amados, eu gostaria, nesse momento tão importante que nós estamos tendo, fazer uma reflexão, passar uma mensagem a todos os nossos irmãos, a todos nós aqui, a vocês de casa, para mim, uma mensagem de ânimo, uma mensagem que vem da palavra de Deus, para que nós possamos prosseguir com a nossa missão, frente a tantos desafios que estão já começando a vir e estão por vir. Desafios, amados, barreiras, que muitas vezes, na maioria das vezes, nós mesmos colocamos no nosso caminho, que nos impede a chegar à santidade. Nós mesmos colocamos essas barreiras, esses desafios. Amados, somos vicentinos? Sim, com a graça de Deus. Somos católicos? Com toda certeza, com toda absoluta certeza e com muito orgulho. Mas antes de sermos católicos, antes de sermos vicentinos, nós somos cristãos. Cristãos, amados. E o cristão é aquele que se regozija na maneira em que ele enfrenta o desafio. Porque o cristão, amados, não se agrada porque não tem problemas na sua vida, porque vive uma vida maravilhosa, porque ele não tem desafios. Não. O cristão é aquele que se gloria pela maneira em que ele enfrenta o desafio, o problema. Sempre com muito otimismo e com muita fé, como disse o nosso querido Padre Eduardo. Amados, lá nos Atos dos Apóstolos, nós vemos nas primeiras comunidades cristãs, uma igreja, amados, viva, uma igreja testemunhal, uma igreja serviçal. Eles tinham os bens partilhados entre eles. Eles partilhavam a Eucaristia com muito amor e fé, com muita alegria, e muitas vezes às escondidas, amados, dentro de catacumbas, mas estavam lá com amor, com sorriso, com alegria, porque esse é o diferencial do cristão. É estar passando pelo desafio, mas estar assim, sorrindo,
com alegria, mesmo que chore, são lágrimas de alegria, porque está servindo a Cristo. A fé daqueles primeiros cristãos, daquelas primeiras comunidades, era uma fé marcada, amados, pelo testemunho vivo em Jesus, marcadas pela solidariedade, pela fraternidade, pela irmandade. Eles tinham uma espiritualidade profunda, que era alimentada pela vivência entre os irmãos, pela partilha do testemunho da palavra e pela oração, sempre pela oração. A nossa missão, amados, como cristãos e como vicentinos, é muito séria, porque somos chamados a sermos luz do mundo e sal da terra. Por isso não podemos de forma alguma deixar que os desafios que temos na nossa frente nos desanimar, nos empobrecer, de forma alguma. Deus nos dá uma palavra hoje, através do livro dos Provérbios. Uma pequena mensagem Ele nos dá hoje. Se te mostras fraco, no dia da angústia, a força que te resta ainda diminuirá. E qual é essa força, irmãos? É Deus. Deus é nossa força. E como dizia o apóstolo João, Deus é amor. Então nós temos a missão do amor a cumprir. E esse amor é plenamente revelado, amados, em nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser na nossa vida o princípio e o fim de tudo. Como Ele mesmo disse em Mateus, no livro do Apocalipse, desculpe. Lá no livro das Revelações, em Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim de nossas vidas. E esse amor, amados, como eu dizia, vem em forma de missão. E em forma de uma missão dada pelo próprio Cristo a cada um de nós, como um mandamento. O Senhor nos dá esse mandamento para cada um de nós. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. São meus confrades, minhas consócias, são vicentinos. Amados, se eu não tenho
esse amor dentro de mim, se eu não amo o meu irmão, se eu não amo a minha igreja, se eu não amo o meu carisma vicentino, se eu não amo a minha missão vicentina, a minha missão cristã, o que eu sou? O apóstolo Paulo nos fala lá em Coríntios 13, mesmo que eu tivesse tudo, se eu não tenho amor, eu não tenho nada, eu não sou nada. Amados, nós temos um grande exemplo de amor dentro da nossa sociedade de São Vicente de Paulo. O nosso fundador, confrade Antônio Frederico Ozanam, um jovem. Todos aqui conhecem a história da sociedade, a história de Ozanam, e você que eu sei que vai estar procurando uma conferência para conhecer esse carisma, vai conhecer também a nossa história. Vocês lembram muito bem o jovem Ozanam, quando foi confrontado por aquele jovem socialista, quando aquele jovem colocou a fé de Ozanam, o amor de Ozanam na parede, dizendo a ele: onde está as obras da tua igreja? O que fez Ozanam? Baixou a cabeça, ficou triste? Não. Ficou indignado, mas a época era difícil, era revolução, era pandemia. Nossa, aquela época na França era uma tristeza. Ah, não, deixa para depois, vamos passar o período primeiro, aí a gente dá um jeito. Não! Ele foi mostrar aonde estavam as obras. Estava no amor e na fé, que movia o seu coração, que movia o seu ser. Porque o que ele queria? Fazer do mundo uma rede de caridade. E ele conseguiu. Conseguiu graças a esse amor e a essa fé, esse carisma que ele trouxe do nosso padrinho, São Vicente de Paulo, do nosso patrono. Isso movia ele, dava forças a ele, não deixava que ele se esmorecesse, que ele enfraquecesse, que esse Deus dentro dele, que é amor e que é plenamente revelado em Cristo, enfraquecesse. Pelo contrário, todo aquele desafio que ele, olha que ele teve muitos desafios, inclusive com doença, com a sua própria saúde. Ele venceu, como Cristo venceu a morte, ele também venceu. E hoje, amados, o próprio confrade Ozanam traz uma mensagem de ânimo para mim e para vocês, para você que está em casa. Hoje ele traz aqui uma mensagem para cada um de nós. E ele diz o seguinte: a terra está fria. Somos nós, católicos, que temos de reavivar o calor vital que se extingue. Somos nós que temos que recomeçar a grande obra de regeneração, nem que recomece a era dos mártires. E a gente viu um grande exemplo lá na terra de onde veio a nossa fé abraâmica, como está, infelizmente, lá, com os cristãos principalmente.
Ficaremos nós indiferentes no meio de um mundo que sofre e que geme? E nós, meus caros amigos, meus confrades e minhas consócias, não fazemos nada para nos parecermos com os santos que tanto amamos? Se não sabemos amar a Deus, porque parece que é preciso ver para amar, e nós não vemos Deus, senão pelos olhos da fé, e a nossa fé é tão fraca. Mas os pobres, a esses os vemos, com os olhos da carne, estão ali, e podemos pôr a mão nas suas feridas, e os traços da coroa de espinhos está visível na sua fronte. Aqui a incredulidade não tem lugar. E deveríamos cair aos seus pés e dizer-lhes, como um apóstolo: meu Senhor e meu Deus, vós sois nossos mestres, e nós seremos vossos servos. Vós sois para nós a imagem sagrada desse Deus que não vemos. E não sabendo amar de outra maneira, nós amaremos nas vossas pessoas. Meu amado, você está desanimado? Porque a tua conferência tem poucas pessoas? Você está desanimado porque o padre não te deu uma salinha lá dentro da igreja? Meu Senhor e meu Deus, é neles que a gente vive. Eu preciso deles para viver. Eles são os meus mestres. É eles que me fortificam, porque eu vejo neles o próprio Cristo. Eu encontro com Cristo nos nossos assistidos. E eu, amados, eu preciso apenas do amor de Deus dentro de mim. Eu não preciso de mais nada. Vocês ouviram o que o próprio confrade disse a cada um de nós. Amor, amados, um amor que São Vicente de Paulo deixou como legado para a nossa sociedade de São Vicente de Paulo, para os nossos fundadores, para nós vicentinos, um amor afetivo e efetivo. Coríntios 13. Se eu não tenho amor, eu não tenho nada. Posso ter tudo, posso até fazer obras, mas sem amor, nada. Esse amor São Vicente mostrou para nós, afetivo, esse amor que vem daqui, de não teres, é meu assistido, não, é meu irmão, faz parte da minha vida, faz parte da minha família. E um amor efetivo, eu o ajudo naquilo que ele precisa. Se ele precisa que eu grite ao mundo, porque ele não tem forças para gritar, eu vou gritar ao mundo por ele. Se eu não posso ajudá-lo, eu vou aos grandes, aqueles que eu sei que podem ajudar. Não ajudam porque não quer, mas com a minha voz eu vou ajudar esses nossos irmãos. Amados, que esse amor realmente seja o combustível para cada um de nós. O combustível que nos mova. Vocês viram o que o nosso próprio confrade acabou de dizer a cada um de nós. Que entre nesse momento e que mova nesse altar que nós consagramos logo cedo ao Senhor. Que queime aqui essa palavra. Nós vamos ver no Evangelho hoje
o que é esse amor de Deus, que plenamente é revelado em Cristo. Porque quem recebe a esse amor, quem recebe a Cristo, recebe tudo. O próprio Cristo disse isso e vai dizer hoje, na nossa Santa Missa, no Evangelho: quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amados, sejamos como barro na mão do oleiro. Vamos deixar que Deus nos molde da forma dEle, na forma com que Ele quer que nós sejamos moldados. Amados, a gente vê na história, desde a história da salvação, lá com Abraão, até os dias de hoje, vamos pegar até São Vicente e tantos outros santos. Eles tiveram uma vida bacana, uma vida legal, cheia de maravilhas? Não, foram desafiados até o último. Por quê? Porque o que não nos desafia, não nos transforma. Olha, São Vicente, até preso injustamente ele foi, para que ele fosse transformado plenamente. Nos nossos patriarcas, vamos pegar o exemplo de Moisés. Quando na sarça ardente, Deus falou com Moisés: volte para o Egito e liberte o meu povo. Moisés: Senhor, mas eu estou jurado de morte lá no Egito. Não tem problema, aquele que te jurava morreu, você pode entrar tranquilo. Pois é, mas Senhor, quem sou eu para ir lá falar àquele povo? Eu vou à tua frente, eu falarei por ti. Não, tudo bem, Senhor, mas aquele povo não vai acreditar em mim. Então eu vou mostrar por obras. Você tem um cajado na sua mão? Joga aí no chão. Põe a tua mão na tua túnica e tira agora ponha de novo. É essa obra que eu vou mostrar para eles. Se eles não acreditarem na tua palavra, vão acreditar porque vão ver, já que tem que ver para crer. Não, Senhor, tudo bem, nossa, realmente, mas eu tenho a língua pesada, eu não sei falar. Até alguns exegetas dizem que Moisés era meio que gago, né? Disfemia, né? Que chama, se não me engano, era meio gago. Então não tem problema, você tem um irmão que fala bem, então eu vou colocar ele para te ajudar. Não teve jeito, né? Teve que ir. Nós que foi, né? Com o coração apertado. E amados, esse desafio tão grande para Moisés, porque vocês imaginem, enfrentar uma pessoa que foi como irmão para ele, Ramsés, eles foram criados juntos, enfrentar aquele povo cabeça dura, aquele povo incrédulo, que via as obras de Deus aí em louco, e mesmo assim não acreditavam. Ele foi transformado, irmãos, porque os desafios transformaram a Moisés e a tantos outros que conhecemos. Então que nós possamos ser transformados pelos nossos desafios, que nós possamos ser sim transformados. O apóstolo Paulo fala para nós uma palavra que vem de Deus, mais uma para nos dar esse ânimo. Ele, porém, me respondeu: para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim.
E é por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições e angústias, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Logo, irmãos, nós voltaremos realmente ao nosso cotidiano normal, se Deus quiser, e Ele quer. Voltaremos a fazer tudo o que faríamos antes, porque não há mal algum que dure para sempre. A única coisa que dura para sempre é a palavra de Deus. Essa não passa nunca. Que nós comecemos, irmãos, aos poucos, como está sendo agora, aos poucos, que nós possamos aos poucos fazer com que o nosso coração se aqueça novamente, que entremos nesse nosso cotidiano, que tantos ansiamos para que volte. Portanto, cada um na nossa realidade, que nós possamos descobrir o que nos indica, dentro da nossa realidade, o que nos indica como desafio, o que nos indica como problemas, como adversidades. Mas que nós possamos dar, irmãos, o primeiro passo, porque tudo começa com o primeiro passo. Uma grande viagem começa com o primeiro passo. Depois vem o segundo, o terceiro, e quando caímos por nós mesmos, estamos caminhando. Então, aproveitando esta época em que estamos sendo vacinados, estamos sendo imunizados contra esse vírus da Covid, que tomemos a vacina da caridade e do amor, e deixemos os anticorpos da fé, esperança, da humildade, da caridade invadir o nosso ser. Pois estes sentimentos, sim, são mais fortes do que nós, e redobram as nossas defesas contra o vírus do desânimo, da tristeza, da indiferença, do comodismo, do medo. Amados, não precisamos negar as nossas limitações, mas reconhecê-las, para que então a gente possa superar cada uma delas. Amados, tudo podemos naquele que nos fortalece. A Madre Teresa, a nossa Santa Madre Teresa de Calcutá, ela disse umas palavras que eu quero deixar aqui antes de terminarmos. A atenção para com os outros e o começo é o começo de uma grande santidade. Se você aprender a ser cheio de solicitude, você se parecerá mais com Cristo, pois seu coração era terno e ele estava sempre atento às necessidades dos outros. Para serem belas, nossas vidas devem estar repletas de atenção pelos outros. Jesus passava a vida fazendo o bem. Em Caná, Maria nada mais fez do que pensar na necessidade daqueles que lá estavam, e foi comunicá-las a Jesus. A atenção que Jesus, Maria e José tinham pelos outros era tão grande que sua casa em Nazaré se tornou a morada do Altíssimo. Se nós também tivermos uns pelos outros as mesmas solicitudes, nossas casas se tornarão verdadeiramente moradas do Deus Altíssimo, casa de Nazaré. Santa Madre Teresa de Calcutá. Deixemos que os desafios, amados, nos transformem, para que verdadeiramente nós possamos dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amados, a sociedade
a igreja, o mundo, precisa que nós que estamos aqui, façamos a diferença. E como nós pedimos no começo dessa nossa reflexão, a presença do Deus, e que Ele pudesse abrir os nossos sentimentos, abrir os nossos ouvidos, e que essa palavra que foi dita aqui hoje, não por mim, mas pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, realmente entre no altar do nosso coração, naquele que consagramos a Ele, a Maria, nossa mãe, nosso maior exemplo de vida. E como dizia Santo Agostinho, que quem canta, reza 2 vezes. Eu pediria a vocês que ficassem em pé novamente. Você em casa, fique em pé e faça essa oração comigo. Senhor, nós te agradecemos. No início nós pedimos a tua presença e você esteve aqui, você falou ao pé do nosso ouvido, que essa tua voz entre aqui e faça luz na minha vida, luz na minha caminhada. Por isso, Senhor, estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, espera, por quem não espere, esse não tem eu, estou aqui, mais uma vez, para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. braços lá em cima e canta. Te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, espera, por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, espera, por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. Estou aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Renova-me, renova o meu carisma, dai-me forças,
me transforme por esse desafio que eu estou passando, pelos desafios que eu ainda vou passar. Me transforme, Senhor. Essa é a nossa oração hoje como cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns. Parabéns. O mais importante da vida espiritual é entregar-se a Deus. Colocar-se à disposição de Deus. É isso que o servo faz. Entregar-se a Deus e Deus venha reinar sobre mim. Use-me, Senhor. Nós estamos aqui para ser seus servos, seus instrumentos. Estamos aqui. Sim, Senhor Jesus, nós estamos aqui, muitas vezes cansados, oprimidos, mesmo tristes, decepcionados com muitas coisas. Nós queremos, Senhor Jesus, com a Tua força, a Tua graça, Te servir sempre, sempre dizer sim, para que nós possamos, Senhor Jesus, com a Tua presença, porque Você nos disse que Você estaria conosco todos os dias, todas as horas, e que Você caminha conosco, Você nos mostra o caminho certo todos os dias, todas as horas, Você nos mostra o caminho da luz, o Senhor é nossa luz e salvação. Por isso, Jesus, nós queremos Te servir, sempre que precisarmos, mesmo que às vezes a gente diga não quero, não posso. Sim, Senhor Jesus, dá-nos a força, dá-nos a Tua coragem e, sobretudo, dá-nos muita fé e muita esperança, porque com Jesus tudo é possível, com Jesus tudo venceremos. Ele é o nosso Deus e Salvador. Fica conosco, Senhor, dá-nos a graça, dá-nos a força e dá-nos sabedoria divina. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pode aplaudir. Assim como a irmã disse que o Senhor é a nossa luz e nossa salvação, se Ele é a nossa luz e nossa salvação, de quem nós teremos medo? Ergue teus braços lá em cima assim e diga assim: Jesus, eu confio em Ti, eu espero em Ti. Por isso, eis-me aqui, para fazer a Tua vontade, custe o que custar, porque eu confio em Ti, eu espero em Ti. Canta com a gente assim, ó. Eu confio em nosso Senhor, Com fé, esperança e amor. eu confio Eu confio